Obrigado à vereadora Daiane. Coloco em votação a ata número 016/2023 da sessão ordinária do dia 16/8/2023. Quem estiver contrário, manifeste-se, e quem estiver favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Projeto de Lei Municipal número 047/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente servidor por excepcional interesse público. Projeto de Lei Municipal número 049/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente servidor por excepcional interesse público. Pedida de licença do vereador Darcy Carlos Bassim. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público, votos de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Sérgio. Caro presidente, colega vereadora, vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos acompanham através do site da Câmara de Vereadores, os que irão com certeza acompanhar os pronunciamentos dos vereadores através da imprensa escrita. A nossa primeira sessão de ordem do mês de setembro, mês que se comemora no Rio Grande do Sul os festejos da Semana Farroupilha, do 20 de setembro, Semana da Pátria, Independência, várias comemorações. Mas o momento que nós estamos vivendo, principalmente de domingo para cá, aqui no Rio Grande do Sul, nos remete a uma reflexão, a sermos solidários. Fomos atingidos novamente, nosso estado, por parte do ciclone extratropical, causando estragos jamais vistos na história do Rio Grande do Sul. Cidades arrasadas, tá, por enchentes, tá? Então, o que resta para nós é sermos solidários com os nossos irmãos, os gaúchos, desses vários municípios aí que foram atingidos. Já no dia de ontem, foi manchete mundial. Recebi ontem de manhã, através dos nossos parceiros da Alemanha, já essas notícias. Coisa que a gente não sabia aqui, o pessoal lá já estava sabendo. Então, isso comoveu o mundo todo. E para nós resta, então, a questão da solidariedade. Estou na sessão. Quero agradecer aos colegas vereadores que, quando nós propomos aí essa campanha, todos, né, é uma campanha dos vereadores da Câmara de Vereadores de Novo Xingu. Não é de vereador A, B, partido A, B ou C, tá? Mas de todos os vereadores, tá? Todos os servidores, os trabalhadores da Câmara de Vereadores. Quando nós falamos da Câmara de Vereadores, todos que compõem essa casa. Já fizemos contato também com a assistência social, que a partir de segunda-feira vai estar recebendo esses donativos, e eu quero conclamar aqui, quem está nos acompanhando, povo xinguense, quem vai assistir ainda, vai acompanhar essa sessão, através dos meios de comunicação, do site da Câmara de Vereadores, que faça a sua doação. Que seja 1 quilo de alimento, seja
um frasco de detergente, seja azeite, seja uma barra de sabão, seja uma camiseta, um chapéu, um boné, um calçado, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, enfim. O que puder doar, porque tem pessoas que perderam tudo. Foram dormir de noite, como diz o colega vereador Wagner, em 15 minutos a água foi o tempo que levou para cobrir uma casa. Então isso é coisa jamais vista. E aí também cabe a nós uma reflexão, até que ponto nós seres humanos, nós gaúchos, brasileiros, não temos um pouquinho de culpa aí, na questão da devastação do meio ambiente. Enfim, cabe também essa reflexão, né? Não é o momento agora, mas o momento é sermos solidários e nos enganjarmos nessa campanha. Falei com a servidora Daiane Martini, ela disse que a ANZOP também já está em campanha. E como nós vamos encaminhar esses donativos, a gente ainda vai, durante a semana, o presidente da casa já colocou o caminhão à disposição, se necessário for. Então, nesse sentido, a gente conclama a comunidade xinguense a se enganjar. Já tem hoje também contas bancárias para serem depositadas. Uma delas eu cito que vem através do Sínodo Vale do Taquari, que também através da ISLB as pessoas podem fazer contato, quem quiser contribuir com recursos financeiros, enfim. Tem várias maneiras de ajudar. O interessante e o importante é nós sermos solidários nesse momento que nós estamos passando. Quero aqui também fazer um agradecimento aqui à direção da Escola Pingo de Gente, Secretaria Nacional de Educação, uma pequena e singela homenagem à Semana da Pátria, que aconteceu agora às 16h30, onde os vereadores todos estiveram presentes. Isso foi o que nós tínhamos aqui para a Semana da Pátria aqui em Novo Xingu. Semana Farroupilha, nós vamos ter então 2 momentos, não vamos ter nada no CTG, até em função da reforma que está acontecendo, da ampliação, já com os preparativos para a Xingu Fest 2023. Nós vamos ter no dia 15, eu quero convidar todos os colegas vereadores, para o Festival da Canção e da Poesia, que vai ser no pavilhão da comunidade luterana. É uma organização da Escola Estadual Gottfried Thomas Westrich, do CTG e da Rede Municipal de Ensino. Então, as pessoas, vai ser numa modalidade diferente, não vai ser competição, vai ser participação. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Participação de quem tiver, poderá declamar sua poesia, poderá cantar, enfim, vai ser uma modalidade diferente. Então, isso para o dia 15. E no dia 20 de setembro nós vamos ter o nosso tradicional culto crioulo. E a gente sabe aqui em Novo Xingu a gente fazia essa celebração, já foi feita no CTG, já foi feita em outros momentos, junto com a Festa Terneira. E esse ano, então, vai ser às 9 horas o culto na Igreja Evangélica da Confissão Luterana. E logo após o culto, então, uma pequena cavalgada até no campo do Esporte Clube Cruzeiro da Linha Cutia, onde vai ter um almoço comunitário. Todos estão convidados, as pessoas trazem o seu pedaço de carne, um prato de salada, enfim. Vai ter gente lá que vai estar já recepcionando isso para levar até lá em cima, onde vai ser preparado, e vai ser um almoço comunitário, lá no campo. Então, toda a comunidade está convidada para isso. Outro assunto rápido também, que a gente quer comentar aqui, é a situação que os nossos produtores de leite estão atravessando. Uma crise jamais vista na história, em termos de preços. Eu disse isso essa semana, né, que os governos é que têm culpa, né, quando tomam atitudes, quando tomam, talvez até por interesses de meia dúzia, né, mas quando são feitos esses acordos. E hoje o produtor de leite é uma classe que está pagando a conta desses acordos comerciais, quando se permite a importação de leite, não valorizando o leite que os nossos agricultores, que o nosso povo brasileiro está produzindo. Quem fatura alto com isso são as indústrias. A indústria compra o leite a R$15 o quilo de leite em pó e produz 10 litros de leite. Então está custando para a indústria R$1,50 o litro. Para eles sempre vai ser vantagem fazer isso, ao invés de pagar
um preço justo, que seria no mínimo R$ 2,36, é o preço mínimo que o leite teria que valer. E nós hoje tem gente ganhando menos de R$2. Não sei aonde vai parar isso. Os agricultores não estão conseguindo fechar as contas. Existe uma perspectiva de alguma coisa por parte do governo federal, a Conab já comprou, mas isso é uma gota d'água no mar, na minha opinião. Então, se não tiver aí, se os nossos políticos aí não se mobilizarem, quando eu falo políticos, é governo estadual e governo federal, em criar um programa, criar uma bolsa leite, um auxílio por litro de leite produzido pelo produtor, não sei onde é que vai parar. Então, nesse sentido aí, a minha manifestação, a minha indignação, o consumidor pagando aí, para o consumidor não baixou o preço do leite. Muito pelo contrário, alguém está ganhando. E nós, os produtores de leite, é que estão pagando o pato nesse sentido. E aproveitar aqui também, deixar os votos de pesar à família Damer. O último ramo da família Damer que nós tínhamos aqui em Novo Xingu, de um comerciante histórico que teve aqui no Xingu há muitos anos, né? O seu Teodoro Damer, da sua família, então, a última filha que teve aí dessa família, partiu esses últimos dias aí. Então, nossa solidariedade, nossos votos de pesar aí aos sobrinhos, foi o que restou da família aqui em Novo Xingu. Agradeço, presidente, e se necessário volto no pequeno expediente. Obrigado ao vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Wagner. Quero cumprimentar o presidente da casa, demais colegas vereadores, a vereadora, também ao nosso jurídico, Ederval, servidoras da casa, e quem está nos acompanhando através do Facebook ou vai vir acompanhar essa sessão em outro momento. Já de início também quero deixar registrado aqui nessa tribuna os votos de pesar à família Damer e também aos seus sobrinhos, a família Schmidt, pela perca, então, que nós tivemos nos últimos dias da Erna Lucila Damer. Desejar os votos de pesar em meu nome, como vereador e também como presidente do Partido Progressista, a Erna, que foi, por 2 ocasiões, a candidata a vereadora, em alguns momentos teve a oportunidade de assumir por períodos aqui nesta Casa Legislativa, o cargo de vereadora, sempre foi muito ligada ao partido, estando à disposição nas comissões executivas, a sua residência à disposição para reuniões, comitês do partido, foi partidária e também, como já comentou o colega Sérgio, vem de uma família tradicional de comércio e que teve também uma importância na construção da colônia, do distrito e do município Xingu. Então, deixar registrados nossos votos de pesar à família. Hoje, com certeza, o assunto vai ser repetitivo entre os colegas. Nós gostaríamos de estar aqui falando das programações, das comemorações, da Semana da Pátria. Amanhã é 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil. Ainda hoje à tarde, a escola Pingo de Gente realizou uma pequena apresentação, celebração com seus alunos, convidando também os pais e comunidade para registrar essa data. Está se aproximando o 20 de setembro, mas com certeza a semana foi marcada e ficará marcada na história do Rio Grande do Sul por outros motivos. Inclusive, todas as programações que estavam agendadas para o dia da manhã ou os próximos dias no Rio Grande do Sul foram suspensas. É um decreto do governo do Estado
suspendendo as programações do 7 de setembro. É quase que uma espécie de luto por aquilo que aconteceu em nosso estado. Há pouco tempo nós estávamos aqui nessa tribuna trazendo preocupações quanto à estiagem no Rio Grande do Sul, nos nossos municípios, nos nossos produtores. Se não me engano, foi em junho que teve já um ciclone que atingiu alguns municípios do Rio Grande do Sul também, trazendo grande prejuízo e percas de vidas. Porém, agora foi algo que não está registrado, né? Não há registro de ter acontecido algo semelhante a isso no Rio Grande do Sul. É o maior desastre registrado até aqui e nos impressiona as imagens que a gente vê. É claro que nós passamos por alguns prejuízos também, né? Houve granizo, houve vento, pode ser que perdemos um pouco da produção de trigo, da produção de pastagem, algumas telhas quebradas no nosso município, mas nada se compara com aquilo que aconteceu em municípios como Lajeado, Mussum, Roca Sales, Estrela, Passo Fundo, teve óbito, inclusive, em Passo Fundo também. E pelo que eu estava olhando agora, no noticiário já chega a 33 mortos, e essas vidas não voltam mais. Então a gente deixa também o nosso sentimento a todos os familiares. Mas muitos ficaram praticamente sem nada, né? Perderam tudo, suas residências, seus bens, seus móveis, seu alimento, suas roupas, suas cidades. Hoje de meio-dia eu ouvi a entrevista com o prefeito de uma cidade, se não me engano foi de Mussum, e a jornalista pediu por onde recomeçar. E o prefeito não soube responder, porque a cidade está totalmente devastada. Ele disse, primeiro recolher os corpos. Então, vocês imaginam a situação. Não há nenhum mercado, não há nenhuma farmácia, não há nenhuma padaria, nada em funcionamento, porque tudo foi atingido naquela cidade. Então, nós temos que também pensar um pouco nisso, né? Sermos solidários. Essa campanha que foi idealizada hoje aqui pelos colegas, o que a gente pode ajudar? Uma roupa que está sobrando, adquirir um alimento para doar, um móvel, porque para eles, com certeza, qualquer ajuda será bem-vinda. Tem pessoas que hoje de meio-dia ainda estavam esperando desde segunda noite em cima de um telhado para ser resgatado, porque não tem como sair, porque a água não baixou. Há pouco vi que ainda Rio Taquari, Rio Jacuí, continuava aumentando, né? Então parou de chover, tem sol, mas a água tá chegando, né? Tá descendo os vales e está aumentando. Então a gente vê que o governo do estado estava empenhado hoje, o governo federal já tem seus representantes também no estado do Rio Grande do Sul, mas a reconstrução vai levar tempo, né? Tu recuperar todas as estradas, pontes, casas, né? Para conseguir voltar ao normal, escolas. E as famílias, recuperar aquilo que perderam, não deve ser fácil. Então a gente tem que se colocar no lugar deles também, agradecer por aquilo que nós temos, por aquilo que a gente conseguiu conquistar e consegue manter. E agradecer ajudando, auxiliando, doando. Quem tiver possibilidade, quem estiver ouvindo a sessão hoje, pode segunda-feira procurar a Câmara de Vereadores, pode procurar assistência social e deixar alguma coisa de doação. Também a quem reside no interior, naquela parte da região da linha São Paulo, Santo Antônio, linha Zate, quiser deixar, vai ter um ponto de coleta também no bar do nosso colega vereador Odacir Casarotto, e depois será dado um jeito de distribuir isso para aquelas pessoas daquelas cidades que estão precisando. Com certeza, uma doação vai ser um motivo de nós também agradecer e reconhecer a necessidade deles. A gente espera que possam, o mais rápido possível, com recursos dos governos, com o empenho dos demais gaúchos, recuperar aquilo que lá foi perdido. Com certeza a gente fica preocupado, né, porque são vidas, são famílias, mas nós vamos ter certeza de que com o esforço de todos
a gente consegue recuperar, a gente consegue fazer com que aquelas pessoas possam voltar não à normalidade, porque eu acho que quem passou por isso nunca mais vai esquecer, mas sim ter pelo menos uma forma digna de manter suas famílias e sua vida. Então, também quero agradecer o espaço e para o grande expediente seria isso, presidente. Obrigado, vereador Wagner. Continua abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, nosso assessor jurídico, nossas servidoras da casa, e as pessoas de casa que nos acompanham através da live. Inicialmente, deixar aqui meus votos de pesar à família Damer, família Schmidt, pela perda da dona Erna, né? Uma pessoa pública, como o vereador Wagner já falou, por 2 oportunidades concorreu a vereadora por esse município e teve tinha a sua posição política muito firme, e gostava da política, né? Então, deixar aqui registrado meus sentimentos a todos os familiares. E a nossa fala hoje, ela vai ser muito parecida, né? Nós temos amanhã, o 7 de setembro, a comemoração da independência do Brasil, e 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. Mas, infelizmente, esses temporais, esses ciclones que aconteceram aqui no nosso estado, a gente não tem o que comemorar. Ou pelo menos essa data, por esse ano, vai passar em branco, até porque nós temos também um decreto de calamidade pública feito pelo governador do estado. Como o vereador Wagner já falou, forças políticas lá de Brasília já estiveram hoje no local, e espero que os governos, tanto estadual quanto federal, tomem as medidas o mais rápido possível para que comece a recuperação, que vai ser uma recuperação muito longa. E essa iniciativa da campanha aqui no Novo Xingu, de arrecadação de roupas, de alimentos, de colchão, de água, é uma iniciativa que não é do vereador Ildor, do Sérgio, que começamos a conversa, mas é uma iniciativa que todos estavam com essa ideia, e quem doar não vai ser porque o Ildor pediu ou porque o Wagner pediu. Aqui nós somos uma corrente e queremos fazer o bem. Então as pessoas, aquelas em casa, que tem lá um eletrodoméstico sobrando, que não está sendo utilizado, que tem lá uma roupa que não está sendo utilizada, que está ociosa ali, as pessoas que conseguirem doar ali 1 quilo, 2 de feijão, de arroz, qualquer tipo de alimento, com certeza vai ser de grande valia. Até porque nós olhávamos as imagens e a gente vê que ali tem grandes empresas debaixo da água. E essas empresas, algumas delas muito bem estruturadas, mas que não tem mais nada. Maquinários, equipamentos, galpões, está tudo abaixo d'água. Propriedades rurais, os animais, o pouco que conseguiu salvar, está ilhado no meio da água, mas a grande maioria foi embora. E claro, sem dúvida nenhuma, as vidas que se perderam. 33 até agora, e ainda não tem um número oficial de desaparecidos. Tem pessoas desaparecidas, mas não tem um número oficial ainda de pessoas desaparecidas. Então esse número de pessoas que perderam a vida pode ser bem maior ainda. Então, da minha parte aqui fica os sentimentos a toda essa família. O sentimento é um sentimento de impotência, né?
contra o clima, infelizmente, a gente não consegue. A gente é acostumado, às vezes, a dominar a situação, mas quando isso acontece, a água veio, como aconteceu ali, durante a noite, e as pessoas acabaram perdendo tudo. Nós vimos casas indo com a água, indo embora. Então, se colocar no lugar dessas pessoas é muito difícil, é muito complicado. Como o vereador Wagner falou, pode até, com o passar do tempo, reconstruir, mas esquecer isso que as pessoas passaram, a gente tem certeza que essas pessoas não vão esquecer. Esse trauma é um trauma que, com certeza, essas pessoas que viveram isso, cada chuva, cada temporal, vai voltar para a memória de cada um. E nós, como cidadãos, e a gente acha, às vezes, se queixa tanto da vida, né, achando que a gente não tem o suficiente, e nessas horas, é a hora que a gente vê que tem bastante coisa sobrando, e o nosso povo aqui do nosso município, nós temos certeza que é um povo solidário e vai ajudar. Então, nós temos o ponto de coleta aqui na Câmara de Vereadores, tem na assistência social, pessoas que porventura têm lá um colchão, que está ocioso, não tem como trazer aqui, liga aqui na Câmara de Vereadores, a gente vai providenciar um transporte, vai ir lá buscar na casa, vai trazer aqui, recolher. Pessoas, eu não consigo chegar até o centro, não vou poder, mas eu tenho, é mais distante, na comunidade Linha São Paulo, Linha Zate, deixa lá no vereador Odacir, que depois a gente providencia, o vereador traz aqui, ou alguém dá um jeito de buscar lá. Mas nós precisamos ser solidários, nós precisamos ajudar, porque tem pessoas muito necessitadas que nesse momento não tem nem água para beber. Então nós precisamos fazer a nossa parte, mostrar que nós estamos aí para ajudar o ser humano, e o nosso povo de Novo Xingu é um povo solidário e vai fazer a sua parte, tenho certeza. Gostaria que depois da nossa sessão aqui, também nas redes sociais, cada vereador aí que puder divulgar essa campanha. Vamos conversar ainda com a assistência social para que também ajude na divulgação, como o poder público municipal, a administração, nos grupos de WhatsApp, no site oficial da prefeitura também. Vamos conversar para que seja feito esse trabalho de divulgação. Então, fica aqui o nosso pedido de solidariedade, é um momento de solidariedade para que todos logo, logo consigam ter um pouquinho de dignidade, as pessoas que perderam familiares, que perderam todos os seus pertences e que hoje estão recolhidos em algum ginásio, em algum lugar, para que tenham pelo menos um agasalho, para que possam usar e tenham um alimento para se alimentar. Então seria isso para o grande expediente. Eu volto no pequeno se necessário. Obrigado ao vereador Ildor. Continua abertas as inscrições. Com a palavra a vereadora Daiane. Quero cumprimentar o presidente da casa, os meus colegas vereadores, o jurídico e o povo que está nos assistindo de casa. Hoje eu quero dar um pouco de ênfase, talvez que a minha conversa seja um pouco polêmica, mas eu acho que necessária pelo tempo que a gente vive em períodos de anomalia. É questão de natureza se revoltando, né? E eu sempre digo que é em função do ser humano, né? A gente também brinca desse Deus. E várias coisas que estão acontecendo que a gente desconhece. Como que um ser humano pode chegar a esse nível. Mas o que eu quero me ater hoje nessa fala é um significado da palavra nós. Pronome, pessoa que fala, e mais
de uma ou várias. A gente, nós, ficamos muito assustados com os trovões. Na gramática, pronome com função do sujeito que indica a primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Com a função do sujeito, nós voltamos para casa. Como predicativo, os autores somos nós. O que eu quero dizer com isso? E eu achei importante a fala do vereador Sérgio, e desde já parabenizo ele. Ele salientou nessa questão que a gente está fazendo a campanha, todos nós. Quando se utiliza nós, todos nós, cabe a todos nós. Eu fiz questão de dizer o significado para a gente entender um pouco mais. Mas por que eu frisei essa palavra nós? Eu vou falar algumas coisas aqui que me deixam indignada já há muitos anos, que no final dessa fala vocês vão entender o porquê da palavra nós. E também depois, no final, eu vou salientar a importância do evento Gabinete Feminino, que foi feito na sexta da semana passada, retrasada. E a fala começa assim. Eu escrevi para tentar não me perder em nenhuma frase para vocês entenderem. Até quando? Até quando vamos precisar fingir que está tudo bem? Até quando vamos ter que ouvir? Casamento é assim mesmo. Até quando vamos ter que ouvir bem que ele fez pedir o divórcio? Ela não presta. Até quando vamos ter que ouvir ela é nervosa sim, porque não tem homem que dá uns pega bom? Até quando que vamos ter que ouvir nas ruas insinuações bestas, porque estamos com uma calça colada, traímos ou somos puta? Até quando vamos dizer que não estamos bem e vamos ouvir você nunca está bem? Até quando vamos ouvir fez o que hoje em casa? Até quando vamos precisar ouvir ela se arruma toda só para se aparecer? Até quando vamos ouvir sim, eu faço o favor para você, qual são as suas condições para isso? Até quando? E poderia citar várias frases que só eu ouvi nesses meus quase 40 anos de vida. E isso, para vocês, homens, parece ser tolo, né? E muitas vezes deve ser chato até me escutar. Mas isso, para nós, nos atinge de uma forma. E quando a gente faz algum evento para mulheres, a gente gostaria que vocês sentissem isso que nós sentimos. Que talvez vocês pudessem entender o que é ser praticamente extorquida todo dia. Ou pelos filhos, ou pela sociedade, ou pelos colegas. Você estudar uma vida toda e não ser valorizada. Ou você fazer tudo em casa e não ser valorizada. A partir de que você bota o nariz para fora da casa, você está sempre ouvindo alguma insinuação. E o que mais me indigna, semana passada saiu uma matéria e me chamou muita atenção e eu fiquei pensando, poxa, como é que ninguém se mobiliza para fazer nem que fosse um baixo-assinado pela internet? Teve, eu não vou citar o nome do município, mas eu acredito que a grande maioria deve ter ouvido, que teve uma casa de passagem. Eu tenho a matéria na íntegra, mas não vou ler, senão vou tirar muito tempo de vocês. Teve uma casa de passagem de adolescentes, e uma adolescente, dos 13 aos 15 anos, foi abusada 30 vezes. Uma anomalia? O que significa isso? O que significa isso? E isso pode estar acontecendo futuramente com nossos filhos, nossas filhas. Então, por isso que esses fatos, esses pequenos fatos, têm que indignar. E essas frases que eu citei antes têm que ser indignante, porque a partir de que eu ouvi como mulher certas frases desse tipo, daqui a pouco a minha filha, a minha nora, ou alguém próximo a mim vai ouvir. Mas, assim como a gente estava falando da questão do tempo, a gente só se sente sujeito quando acontece da tormenta derrubar a casa da gente. E assim eu cito o exemplo das mulheres também.
vocês falando ali dessa questão de perca, de fato, a perca, o ser humano não se fala, né? Você perder um ente querido em função de um temporal. Nós, lá em casa, a gente perdeu muita coisa em função do temporal, mas a gente vai conseguir de novo, porque a gente tem fé, graças a Deus temos saúde e vamos conseguir. Então a gente tem. Mas vocês pensem, uma menina ser abusada 30 vezes. Acredito eu que deve ser muito pior do que morrer. Se a gente já fica defasada na sociedade de escutar muitas vezes M, e que muitas vezes é feita essas insinuações e que vocês, nesse mundo machista, parece que não foi nada, mas é muito. E sempre repensem, pode ser uma próxima a você estar passando o que eu passei, o que alguém passou. Outra coisa também que eu quero dar um pouco de ênfase, dessas anomalias que acontecem na nossa sociedade, é a questão de que muitas vezes essas coisas... mas isso passou na TV, foi né? Daí o que me chamou a atenção na matéria dizia assim, o pessoal lá da prefeitura dessa cidade, o funcionário já foi afastado. Era o mínimo que tinha que acontecer, afastar o funcionário, né? Já deveria estar... E a justiça... colega Wagner, como é que pode ser os processos, né? A justiça vai investigar, né? Então imaginem, se coloquem no lugar dessa criança, não tem pai, não tem mãe, passou por tudo isso, e a justiça vai investigar. Isso é caótico, isso é indignante, e a gente tem que trazer para os dias atuais e tem que a gente observar ao nosso redor. Nessas andanças e conversando com casos que o gabinete atende e com alguns casos juntamente com professores e coisa e tal, a gente começa a se deparar assim que existem maníacos ao redor de nós também. E que não pense que isso é coisa que a gente vê na TV. São pessoas da alta sociedade, muitas vezes, que estão tão próximo de meninas, adolescentes de 13 a 14 anos e que se fazem de bom cordeirinho perante a sociedade. São tão próximos de nós, muitas vezes, que seguem meninas que saem da academia, ou que saem do colégio, ou que vão no esporte, e perante nós parecem ser bons homens, bons moços. E o que mais me indigna em tudo isso é que, muitas vezes, nós, mulheres, somos culpadas. Somos culpadas, sim, porque nós criamos os homens. Eu tenho 3 filhos homens para criar. E eu tento sempre frisar muito o valor que tem que dar a uma mulher. Não que nós não sabemos se defender. Nós sabemos se defender. Mas o problema é de que isso está tão impregnado na nossa sociedade de que a nossa palavra não vale de nada. De nada. A gente não é nem ouvido. E isso deixa a gente indignada. E quando eu falo palavra nós, lá no início, eu quero me ater à questão do evento Gabinete Feminino. Não porque talvez eu indiquei fazer esse projeto, e até falava esses dias com as Lizes, até quero agradecer vocês duas por ter me auxiliado tanto naquele dia, e que depois deu alguns problemas, mas superamos. Não pelo fato de eu ter sugerido a ideia ou coisa assim, mas sempre foi feita questão de dizer nós. E muitas vezes, assim, naquela semana, eu não senti esse nós. E eu poderia citar vários exemplos, mas não cabe aqui colocar ninguém a ridículo. Mas eu penso assim, que quando a gente faz alguma coisa, independente se é campanha de agasalho, independente do que for, se for jogo de bola, jogo de bocha, o que for, se for inclusa a palavra nós, é nós. Essa sociedade nossa vive numa anomalia. Mas a gente sempre precisa se incluir. E antes eu falava, nós mulheres somos erradas por quê? Porque a grande maioria das mulheres também são machistas. Quando a gente promove um evento onde as primeiras deveriam se sentir sujeito da ação, acontece um monte de crítica, né? Um minuto, e nem vou entrar aos vereador. detalhes... Sim, obrigado por um minuto. Nem vou entrar aos detalhes da questão do funcionalismo público, que também queria frisar, mas hoje não vai me dar tempo isso. Como a nossa cidade é pequena, muitas vezes, quando a gente faz qualquer evento, mobiliza a cidade, né? Mobiliza a prefeitura, mobiliza a Câmara de Vereador. E
acontece cada coisa assim que nos chama muita atenção. Mas esse detalhe do funcionalismo público, que vem me preocupando muito, e que eu não tenho indignação nenhuma e nem medo de comprar essa briga nos próximos dias, é falar sobre o funcionalismo público, que me deixa indignada, triste. E, para finalizar, então, como já concluímos, o presidente me deu 1 minuto, só falar que a gente também se compadece com a notícia da morte da dona Erna, né, do falecimento dela. Também dizer que a gente sabe que uma perca numa família sempre nos constrange. E dizer que ela foi uma ótima costureira. Desde menina, eu sempre levava meu vestido de prenda para ela, fazer as pregas, que só ela sabia fazer. E depois eu continuei levando as bombachas dos meus meninos, que era só ela que sabia fazer aquela trança tão bem feita. E é essas mulheres que muitas vezes não foram valorizadas. É isso que eu tenho para dizer. Talvez que eu volte no pequeno expediente, se ficou alguma coisa sem falar. Obrigada. Obrigado à vereadora Daiane. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, a vereadora Dair. Inicialmente, cumprimentar o presidente da casa, colega vereadora, vereadores, servidores da casa, público que nos assiste de casa pelo meio de comunicação. Também fazer uso do grande expediente. Vamos ser repetitivos, mas também vamos pontuar sobre alguns assuntos aí. Inicialmente, deixamos voz de pesar à família Damer, a família da dona Erna, também a família Schmidt, seus sobrinhos, uma pessoa aí também, dona Erna, que fez parte dessa casa aí como vereadora suplente, também desempenhou um cargo político no nosso município, e assim também desempenhou, junto com a sua família, num setor de comércio aí, e entre vários outros atitudes aí que ela trabalhava e beneficiava a comunidade e traziam a sua lembrança hoje aqui também representada. Então, deixar o meu voto de pesar a toda a sua família e seus amigos. Também vamos entrar no assunto das enchentes, dos temporais, aí também não podemos deixar de comentar sobre isso. Agradecer a parceria de todos os colegas vereadores da Câmara, dos servidores da nossa comunidade, já que eu sei que vai contribuir nessa campanha para ajudar de uma ou de outra maneira, cada um colaborando e trazendo um pouquinho mais para aquelas pessoas tentar levar um pouquinho mais, diminuir o seu sofrimento, porque o que estão passando hoje é sofrimento, perder vidas, perder tudo que tu construiu a vida inteira, em poucos minutos, nada, sumir tudo. Então, a gente não quer que aconteça para ninguém isso, mas são fatos reais. Então, vamos engajar junto com todos os colegas e servidores dessa casa aí e com a nossa comunidade xinguense, que sempre ajuda, né, as pessoas. Então, também fazer as nossas doações. Não vamos ser muito prolongar nesse assunto, todo mundo já falou. Também tivemos um evento no Pingo de Gente aí, bonito, para também lembrar o 7 de setembro, que é uma data muito importante para nossos brasileiros, mas diante também desses fatos de tanta tristeza, fica meio de lado até. Também deixar um convite para o próximo dia 10, no Taquarossu, Santo Antônio, Taquarossu, próximo dia 10, festa. Então, o pessoal que quer participar na festa, também falar com o
Douglas Agatti, Adriano Roso e Adriana Agatti, que são os responsáveis aí para agendamento de fichas e carne aí, quem quer marcar presença. Então, deixar o convite também para essas pessoas aí que querem participar. Próximo dia 9, então vai começar agora o próximo final de semana, nosso município aí, campeonato de salão. Então, depois da reforma que foi feita no nosso ginásio aí, ainda tem algumas etapas a ser concluídas, mas então dia 9 começa então o nosso tradicional campeonato de futebol de salão. Daí começa com 2 jogos de veterano e depois os jogos de principal. Daí deixar o convite também a todos que gostam do esporte aí, também ter um entretenimento e assistir a todos os esportistas aí que estão participando aí e que jogam futebol aí também. Também agradecer a diretoria do Grêmio Xingu e o CMD e Grêmio Xingu, time de veterano que retornou agora há vários anos, que tentemos participar da competição de veterano, que é nos domingos de manhã aí. Já jogaram 2 partidas a equipe. Agradecer a todos os atletas aí que conseguiram ir e participar aí e que estão inscritos. Renovando aí, começando novamente um campeonato de veterano que vários anos sempre participava e agora está de novo na ativa aí do nosso município. E a gente ficou feliz até que quase praticamente todos já foram nos jogos. Onde foi jogado o primeiro jogo, dia 27/8, no campo do Versailles, em Sarandi, contra o Comercial, onde houve empate em 1-1. E agora, no último final de semana, foi jogar no campo do Engenho Velho contra o time do Versailles também. O Grêmio Xingu empatou, o CMD Grêmio Xingu empatou em 1-1. Então, agradecer a parceria de todos os desportistas aí e do Grêmio Xingu com a diretoria e o CMD que resgataram esse velho esporte que tinha, a gente diz a piazada, mas acima de 40, né? Então, a gente fica feliz e todos os jogadores, os atletas também estão contentes que o nosso município novamente está participando. E nos próximos dias aí também vai ter o campeonato da ANZOP, onde é que também está sendo organizado, que acredito que o nosso CMD também organiza um time do nosso município aí para participar também desse esporte. E também vai ter as categorias de base, de salão, que também vai acontecer nos domingos aí do nosso município. Também várias equipes já confirmaram. Se não me engano, passa de 50 equipes. Então, vai ser um ótimo campeonato aí. Para a piazada também. Então, para envolver todos os desportistas, então, os pais e as mães que gostam, que vão assistir. E sempre nosso ginásio está com um público grande aí, para incentivar e participar do esporte. Obrigado ao vereador Adair. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, peço à vice-presidente vereadora Daiane Roso Carini que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da casa e passo a palavra ao vereador Laurício. Primeiramente, cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, as lises, e o público que está acompanhando a live, a transmissão, e que posteriormente também ficará registrado, gravado na casa aí que estarão escutando. Primeiramente, gostaria de deixar meus votos de pesar, família Damer, família Schmidt, né? Como sempre falo, guardar sempre as boas recordações, o histórico de vida da pessoa, de batalha, de conquistas, e
cabeça erguida sempre, né? Deixo meus votos de pesar a todos os familiares. Não tem como não falar desses últimos dias. A gente, no nosso município, quando tivemos percas irreparáveis, quando eu falo em percas irreparáveis, é quando há vida envolvida, e eu imagino o luto de um município o qual, tragicamente, percam vidas, histórias que foram levadas literalmente água abaixo, né? E ficam meus mais profundos sentimentos de luto, né, que hoje o nosso estado está vivendo por essas percas. E quando a gente vai falar em bem material, né, parabenizar então a todos os vereadores que estão envolvidos, toda a casa, e com certeza nós estamos aqui representando o nosso povo xinguense, e o nosso povo xinguense vai dar um resultado, uma resposta boa, né? Que nós possamos ter uma boa arrecadação de itens, para nós estar fazendo a nossa parte também, como irmãos, e estar levando para esse povo que teve todas essas percas, que estão desabrigados, né? Então, para levar o mínimo de conforto agora, nesses dias turbulosos, né? Então, fica esse meu pedido e essa campanha que a Câmara de Vereadores está fazendo. Mas quando eu falo Câmara de Vereadores, não é somente a Câmara de Vereadores, é todo o nosso povo xinguense. Nós vamos estar recolhendo, vamos estar levando lá em nome do município de Novo Xingu, em nome da população xinguense, esses itens que vão ser arrecadados. E eu queria só citar um exemplo, e quando a gente fala em luto, em perca, repercutiu bastante e teve muita história. Eu imagino quanto suor, quando a gente passa por certos lugares, a gente imagina que essa construção foi difícil de fazer. Imagine quanto suor, quanta gente que batalhou. A gente sabe, para a gente levantar um muro em casa é complicado, a gente derrama suor do rosto, né? E no Rio das Antas foi a Ponte de Ferro, né? Que eu imagino a conquista daquele povo, o sonho daquele povo de fazer a ligação daquela ponte, quanto suor, numa época difícil, né? E a água também levou rio abaixo, né? Então, eu acho que isso aí daria para simbolizar, lógico, é um símbolo, mas a luta, e fica a história, e vai ficar as boas lembranças desse povo que ajudou a fazer, dos familiares que ali ficaram, né? Então é com esse pensamento que eu deixo também para os familiares que perderam esse povo nas enchentes, e que arranjem força, e eu sei que vão ter força para reconstruir essas cidades, reconstruir as propriedades e seguir a vida, e que posteriormente, com certeza, vão estar servindo de exemplo para outros municípios e para os próprios familiares. Meu pai, meu avô passou por essa situação e temos aqui hoje de em pé, firme e forte, né? Gostaria também de deixar o convite, né, para o festival agora da canção, que vai ser o dia 15, né? Mostrar também o nosso patriotismo. Aqui a gente sabe que o povo gaúcho é um povo que sempre peleou pelos seus direitos, e direito adquirido a gente tem que relembrar sempre, não pode ser esquecido as batalhas que o nosso povo passou. E uma forma de nós manter essa chama sempre acesa é nós não deixar morrer isso. Por mais que há sempre uma dificuldade, parabenizar o patrão do CTG também, por mais que o CTG está passando por um momento de reforma, uma melhoria,
mas vai ser realizado em outro evento, né? Em outro local, esse evento. Então, para manter essa tradição, e com certeza os nossos jovens vão estar ali representando, cantando, declamando poesia e mantendo viva essa chama do nosso Rio Grande. Gostaria também de deixar um convite para a festa, Taquaruçu Alto, que o pessoal possa estar presente, garantindo a sua carne, conforme já foi passado ali, o Douglas, o presidente, tem o Roso lá também. Então, que o pessoal possa estar adquirindo a carne, com certeza, sempre muito bem servido pelaquela comunidade, é uma comunidade muito bem organizada, e que o pessoal possa ir lá tomar a sua cervejinha gelada, confraternizar entre amigos. Tem certos assuntos que deixam a gente um pouco entristecido, indignado, por mais que a gente está passando por um momento de luto, que, como eu falei, o bem material, a gente sempre vai dar um jeito de fazer de uma forma ou de outra, vai passar por momentos difíceis, mas não tem como eu vir aqui usar a palavra na tribuna e não usar e não lembrar, deixar registrado o que os nossos produtores de leite estão passando nesse momento. Para fazer uma coleta de leite, para o produtor entregar o leite, eu vou explicar um pouquinho aqui. Eu acredito que a maioria do povo sabe que tem que passar por exames, o leite é testado periodicamente, 2 coletas mensais, onde que é analisado a quantia de bactérias. Se está fora da normativa, é vindo um aviso, é recoletado de novo. 3 recoletas que está fora da normativa, o produtor é descartado. Não consegue mais vender o leite. Não consegue mais. No dia da coleta faltou luz, queimou o resfriador, no dia que ele foi ordenhado, deu um pancadão de chuva, as vacas sujaram um pouquinho o ubre, que eu acho que todo mundo conhece a realidade de quem está ali no dia do campo, sujou um pouquinho o ubre, foi um pouquinho de... Por mais que tenha a higiene limpa, a vaca está pingando água, foi um pouquinho de sujeira para dentro, alterou a qualidade do leite, corre o risco do cara ser cortado. A forma digna dele receber e levar o pão para dentro de casa pode ser cortado. Agora eu faço uma simples perguntinha. Esse leite que está vindo de fora, qual é a rastreabilidade desse leite? Qual é a qualidade desse leite que está sendo colocada na prateleira dos mercados, que os nossos filhos estão comprando e estão tomando? É essa a pergunta que eu deixo no ar, que eu faço, e como, na condição de vereador, me indigno, mandei mensagem para o deputado, o qual eu apoiei, e falei para ele, quando eu apoiava, que não era só na alegria, era na tristeza também. E eu estou indignado, eu estou triste em poder vir aqui. Eu poderia vir aqui, estaria muito feliz em dizer que os nossos produtores estão bem, o nosso município, que a base agrícola está sendo muito bem servido, está recebendo bem, a qualidade de vida está boa, os produtores estão recebendo um preço justo, mas isso não está acontecendo. Tem gente trabalhando no vermelho. Espero que a perspectiva agora para os próximos meses, que não é muito boa, que mude mesmo, né? E que a gente possa ver uma luz no fim do túnel. E como eu converso direto com essa classe, a gente conversa com o pessoal, mais uns 2 meses eu consigo aguentar. Mais do que isso, se foi as minhas economias, se foi as minhas gorduras. E daí o que eu faço? Nem para quem vender as vacas, muitas vezes eu não tenho. Então é uma situação muito delicada. E eu acredito que quem trabalha nessa área é um guerreiro, e que tem uma força de continuar, e que sim, que os nossos representantes possam fazer a parte deles também. O que eu teria para o grande expediente, meu tempo se esgotou, o que eu teria para o grande expediente seria isso. Se necessário, eu volto no pequeno expediente. Devolvo os trabalhos da casa ao presidente Laurício. Ordem do dia.
Projeto de Lei Municipal 047/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Rose Carini, favorável. Sérgio José dos Tassos, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças, Adair Witterfried, favorável. Hildor Lindener, favorável. Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tassos, favorável. Wagner Kister Cupim, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Hildor. Senhor presidente, mais colegas, público que nos assiste, para que as pessoas possam entender o projeto de lei, estamos aqui autorizando a contratação de 2 servidores públicos em caráter de urgência. É uma endodontista e ortodentista. O porquê dessa denominação? É porque o município passou e já está fazendo a colocação de aparelhos ortodônticos aqui no nosso município. Então, profissional que tem que ter essa qualificação. São 30 horas, no valor de R$ 5.200 por essas 30 horas trabalhadas, e também um auxiliar de saúde bucal, que é para auxiliar, então, essa profissional, que também 30 horas, no valor de R$ 1.206,65. É para aqueles projetos aí que temos de próteses, a colocação de aparelho, e justificar aqui o meu voto favorável, voto da bancada. Então, esse projeto que é importante para o nosso município. Obrigado ao vereador Hildor. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Wagner. Cumprimentando a todos mais uma vez, aos colegas e também quem nos acompanha. O colega vereador Hildor já justificou o parecer e o voto desse projeto de lei. Eu só queria ainda complementar que, pelo que diz na mensagem justificativa, a contratação deste dentista, né, com essas especializações em endodontista e ortodentista, segundo a mensagem justificativa, é porque no mês de julho, né, o município de Novo Xingu foi contemplado, foi enquadrado para fazer parte de um programa do governo federal de serviços de especialidades em saúde bucal. Então, segundo essa portaria, que qualificou, né, enquadrou o município de Novo Xingu a fazer parte desse programa, será disponibilizado para o município um valor de R$ 24 mil em parcela única para a implantação, né, desses programas, e depois uma parcela de R$ 7.200 mensais para o custeio do programa. Então, para isso, se faz necessário esses 2 servidores, né, o dentista com essas especialidades, 30 horas, e o auxiliar de saúde bucal também, 30 horas, para atender, né, a carga horária mínima desse programa, em que o município de Novo Xingu, então, foi beneficiado, vai aderir, já aderiu, né, e vai botar em funcionamento, e os recursos para custeio, então,
destas despesas vai ser de origem do governo, né, que foi através de uma portaria do Ministério da Saúde. Seria isso, presidente. Obrigado ao vereador Wagner. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 047/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está. E quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 049/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roscarini, favorável. Sérgio Celso Tassi, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Adair Ritter Friedrich, favorável. Hildor Lindener, favorável. Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tassi, favorável. Wagner Kister Coppinger, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Sérgio. Caro presidente, colegas vereadoras, vereadores, vereadora, quem nos acompanha, servidores. Projeto de lei 049, o Poder Executivo está pedindo a autorização dos vereadores aqui para a contratação de um servidor que tem a denominação de analista administrativo. Uma carga horária, então, de 40 horas semanais. E a contratação é para auxiliar nos serviços administrativos, também nessa questão de suprimento de servidores que estão na ativa, que vão entrarão em férias, atestados, problema de saúde, enfim, vários itens aí. Mas também é uma contratação temporária, né, por 1 ano, e essa contratação vai se dar, não vai ser feito processo seletivo, nada, vai se respeitar do concurso público. As pessoas que estão que prestaram o concurso estão na banca, como se diz, né? Então vai ser chamado esse servidor após a aprovação dessa lei. O que é necessário é aquilo que o candidato, quando da sua inscrição para esse processo seletivo que aconteceu, né, apresentou. Então, um ensino superior, né, administração ou administração pública, gestão pública, ciências contábeis, econômica ou direito. Então, um salário aí de R$ 3.100 com R$ 3.106,41. Nosso voto favorável a esse projeto de lei, nosso parecer, e a gente espera que os colegas também entendam a necessidade para o bom andamento dos serviços públicos aqui em Novo Xingu. Obrigado. Obrigado ao vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei municipal número 049/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se.
O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do pedido de licença do vereador Darcy Carlos Bacim para deliberação no plenário. Darcy Carlos Bacim, brasileiro, casado, agricultor, vereador, titular do Partido Progressista, PP, residente domiciliado na linha Santo Antônio, sem número, interior do município de Novo Xingu, RS. Vem solicitar pedido de licença do cargo de vereador por 30 dias a contar do dia 15 de setembro a 15 de outubro do ano de 2023 para tratar assuntos de interesse particular, de acordo com o artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno e artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, requer que seja enviado ao plenário para deliberação. Requer a convocação dos suplentes. Nestes termos, pede deferimento. Novo Xingu, 5 de setembro de 2023, Darcy Carlos Bacim, vereador, PP. Quem estiver favorável ao pedido de licença do vereador Darcy Carlos Bacim, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O presente pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Considerações finais. Tempo de no máximo 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, não havendo mais trabalhos para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.